Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar essas formas de fatoração aqui apresentadas, que são as principais, as mais comuns técnicas de fatoração em relação às expressões algébricas. Então vamos detalhar primeiro o que é fatoração e começar a desenvolvê-las a partir de agora. Vamos lá. Bom, fatorar quer dizer transformar em produto, ou seja, em uma associação de fatores. O fator é cada elemento ali do produto. Então, daí vem o nome fatorar. A gente pode fatorar números, né? Nós temos inclusive um vídeo sobre isso aqui, mas também nós podemos fatorar expressões algébricas. Existem alguns casos que são realmente relevantes e nós vamos trabalhar com eles agora. O primeiro e o mais comum é colocar em evidência. Por exemplo, uma associação desse tipo aqui, ó, AB mais AC. A ideia é você entender qual dos componentes aí de cada parcela está presente nas parcelas envolvidas, né? Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, essa parcela AB e essa outra parcela aqui AC, elas têm um A em comum, em todas as parcelas tem o A. Então nós colocamos em evidência esse A dessa maneira: A, abre parênteses e coloca o que está acompanhando o A sem o A, né? Ou seja, o B mais o C. Com isso, nós queremos dizer o seguinte, que o A aqui nesse segundo termo, no segundo membro aqui dessa igualdade, o A ela está multiplicando tudo que vem entre parênteses. Se ele está multiplicando tudo que vem entre parênteses, então para a gente retornar ao que está no primeiro membro da igualdade, vai ficar A vezes B mais A vezes C, e que realmente retorna a esse primeiro membro. Então, colocar em evidência é destacar, é reconhecer que existe um fator naqueles fatores e colocar ele em evidência utilizando o termo comum entre eles. Vamos fazer aqui um exemplo numérico, né? Vamos lá. 20xy mais 15y. A primeira estratégia é você fatorar tudo o que tem na expressão, ou seja, você fatorar cada monômio. Por exemplo, esse primeiro monômio aqui, 20xy, a parte das incógnitas, né, esse x e y, eles já estão em fatores irredutíveis. Agora, esse 20 pode ser fatorado. Você pode colocar, por exemplo, 5 vezes 4. Ou ainda 5 vezes 2 vezes 2, se você quiser deixar na forma perfeitamente fatorada, ou seja, a fatoração em fatores primos, né? Agora, essa outra parcela aqui, 15y, você pode transformar em 5 vezes 3 vezes y. O y já está na forma irredutível, ou seja, já não dá mais para ser fatorado. O 15 você pode fatorar transformando em 5 vezes 3. Então você percebe agora que, analisando as duas parcelas agora de modo fatorado, elas têm um 5y que é comum em ambas as parcelas. E com isso a gente pode fazer o que a gente fez com o A naquela forma geral inicial. Ou seja, nós podemos colocar o 5y em evidência, fazendo da seguinte forma aqui, ó. 5y, aí abre parênteses, 4x mais 3, fecha parênteses. Se nós fizermos a multiplicação aqui do 5y por cada parcela entre parênteses, vai voltar àquele 20xy mais 15y. Ou seja, essa segunda forma aqui, ó, você percebe que tem um produto. Cada fator que compõe esse produto, ele já não pode ser mais reduzido, ou seja, ele é um termo irredutível. E daí nós podemos dizer que o 20xy mais 15y está sendo apresentado na sua forma fatorada. Vamos pegar esse segundo exemplo aqui agora. 81x ao quadrado mais 36xyz. Fatorando agora cada uma das parcelas, nós vamos perceber que existe um 9x comum a cada parcela. Então, esse 9x nós podemos colocar em evidência, resultando na forma fatorada 9x, aí abre parênteses, 9x mais 4yz, fecha parênteses. Não esquecer desses parênteses. Tem pessoas que às vezes na pressa colocam em evidência, mas esquece o parênteses. Se você esquecer o parênteses, vai estar comunicando assim, ó, que o 9x aqui que estaria em evidência vai estar multiplicando apenas esse outro 9x aqui. E não é isso.
O novo x que está em evidência está multiplicando tudo o que vem entre parênteses. Portanto, tem que deixar o parênteses para sinalizar isso matematicamente. Agora, às vezes acontece de nem sempre você conseguir ter uma expressão em que ela tenha todos os elementos já inicialmente com componentes em comum, com fatores em comum. Por exemplo, olha esse elemento aqui, ó, essa expressão aqui, 15xy mais 2y mais 20x mais 8. Perceba que tem uns monômios aí que tem y, outros que só tem y, mas tem outros que tem o x e o y, outros que só tem x e outros que não tem nenhuma incógnita. Nesse caso, não dá para colocar um fator comum a todos eles, mas você pode associar algum fator comum em algum deles em específico. Por exemplo, se a gente olhar aqui esses primeiros aqui, ó, xy e esse 2y, eles têm em comum o y. Então, nós podemos colocar o y em evidência e fazer 5x mais 2, né? Seria a fórmula fatorada para esses dois primeiros aqui, né? Reconhecendo que existe o fator y em cada uma dessas parcelas. Então, o y em evidência e fica 5x mais 2. Nessas duas últimas parcelas aqui, ó, nós podemos fatorar o 20, que vai dar, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 5, e fatorar o 8, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, existe um produto 2 vezes 2 que é comum tanto a 20x quanto a 8. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, nós podemos colocar o 4 em evidência e ficar 4 vezes a soma de 5x e 2, ou seja 5x mais 2. Então, 4 vezes 5x mais 2. Agora a gente percebe que tem, se a gente olhar com calma, esse 5x mais 2 em comum a cada uma das parcelas. A primeira é y vezes 5x mais 2 e a segunda é 4 vezes 5x mais 2. Então, a gente pode colocar agora esse 5x mais 2 em evidência. Então, fica 5x mais 2 vezes o que tinha lá em evidência inicialmente, que era o y e o 4, somados, né? Olha aqui a operação de adição. Então, fica finalmente 5x mais 2 vezes y mais 4. Agora sim, perceba que está em forma de fator. Tanto 5x mais 2 quanto y mais 4, ou seja, é um produto e, portanto, está na forma fatorada, ou seja, a gente saiu daquela parte lá, ó, 5xy mais 2y mais 20x mais 8, e trouxemos aqui para essa forma 5x mais 2 vezes y mais 4, ou seja, uma forma fatorada. Agora, se a gente associou primeiro 5xy mais 2y, e se a gente fizesse de uma outra ordem, em vez de fazer o 5xy a gente mais o 2y, colocando o y em evidência, a gente colocasse, na realidade, o 5xy mais o 20x, porque a gente reconhecesse que tem x tanto em 20x quanto em 5xy, e aí a gente tentasse colocar em evidência o que tem em comum entre esses dois, e depois fazer o 2y mais o 8 e colocar em evidência o que tem entre esses dois. Ficaria errado? Não. Vamos ver aqui, ó, 5xy mais 20x mais 2y mais 8. Bom, se a gente fatora o 20x, a gente vai encontrar que vai ficar 2 vezes 2 vezes 5x. E o 5xy já está em forma fatorada, né? O 5 já é um número primo, portanto é irredutível. O x e o y já são incógnitas que têm o expoente 1, né? Então ela já está na sua forma irredutível. Logo, a gente reconhece que tem um 5x que é comum a 5xy e a 20x. Então coloco esse 5x em evidência, deixando o y mais 4 entre parênteses, que é o que ficou lá, para que quando o 5x que está em evidência fosse multiplicado por cada parcela, retornar a questão 5xy mais 20x. Agora ficou lá 2y mais 8 do outro lado, né? Mais ao lado. Bom, se a gente fatorar o 8, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que 2 ao cubo é igual a 8. Colocando o 2 em evidência, o 2 já está na sua forma fatorada porque é um número primo, né? Então vai ficar 2 em evidência, o 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, que é o 8,
bota o fator 2 em evidência, então o 2 fica em evidência realmente. E aí resta justamente o y mais 4. A gente percebe que tem esse y mais 4 em evidência. O 2 em evidência e o y mais 4 entre parênteses. Então vai ficar, quando a gente olha 5x vezes y mais 4 mais 2 vezes y mais 4, aí sim, esse y mais 4 agora pode ser colocado em evidência. Então fica y mais 4 vezes 5x mais 2. Perceba que no primeiro modo deu 5x mais 2 vezes y mais 4. Agora y mais 4 vezes 5x mais 2. Ou seja, bateu certo, né? Aqui é uma questão apenas de comutatividade. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz você associar, reconhecer se algum dos monômios tem um fator comum, não importa como você associe, de modo que você reconheça corretamente os fatores comuns em cada monômio que você utilizar e fazendo o procedimento até chegar à forma fatorada. Né? Se chegando na forma fatorada, não importa de onde você partiu ou a estratégia que você seguiu. Dando continuidade, então, nós podemos perceber aqui uma situação muito comum, que é a diferença de dois quadrados. Perceba, não é a diferença ao quadrado, é a diferença de dois quadrados, ou seja, nesse caso aqui, tanto A está ao quadrado quanto B está ao quadrado. E tem um sinal de menos entre eles, né? A diferença de dois quadrados. Uma forma fatorada para isso, a identidade disso é fazer A mais B vezes A menos B. Por quê? Se a gente fizer a multiplicação aqui, vai ficar A ao quadrado mais A vezes menos B, que no caso vai ficar menos AB, mais B vezes A, que é igual a AB, depois B vezes menos B, que vai ficar menos B ao quadrado, né? O B vezes B, B ao quadrado, e a multiplicação, a associação entre os sinais aí vai ficar sinais diferentes, resulta em um sinal negativo, né? Para a multiplicação. Então vai ficar menos B ao quadrado. O que resulta na questão inicial, né? A ao quadrado menos B ao quadrado, por quê? Menos AB mais AB vai cancelar, então fica realmente A ao quadrado menos B ao quadrado. Por exemplo, veja esse binômio aqui. É uma diferença de dois quadrados. Embora os coeficientes sejam altos, né? Existem aí potência sexta, por exemplo, mas se reconhecermos que são dois quadrados, esse binômio é composto por monômios que são realmente quadrados de outros monômios, então nós podemos utilizar essa identidade aqui e já transportar a fatoração seguindo esse raciocínio. Perceba, a raiz desse primeiro monômio aqui é 11 vezes e ao quadrado vezes w. A raiz desse segundo monômio aqui é 25j ao cubo. Então, seguindo esse raciocínio, vai ficar dessa maneira aqui. Essa é a forma fatorada. Se nós desenvolvermos esse produto, né, multiplicando cada termo, cada monômio do primeiro fator por cada monômio do segundo fator, nós vamos voltar a essa situação inicial, como destacado aqui em cima, né? Então perceba que realmente esse padrão vai funcionar independente dos monômios que estejam compondo o binômio aí, essa diferença desde que seja realmente, como nesse caso, uma diferença entre dois quadrados. Um raciocínio parecido existe quando tem a diferença entre dois cubos, que vai ter essa identidade aqui, A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Se nós reconhecermos um binômio que é composto por uma diferença entre dois monômios, né, entre monômios que são a terceira potência, né, são cubos, então nós podemos seguir esse raciocínio, esse padrão, para apresentar sua forma fatorada. Por exemplo, esse daqui, 8x ao cubo menos 125 vezes y à sexta. Nesse caso aqui, nós podemos primeiro observar quais são as raízes cúbicas de cada monômio. Desse primeiro monômio aqui, a raiz cúbica é justamente 2x, porque é a raiz cúbica do coeficiente e a raiz cúbica da parte algébrica. Bom, a raiz cúbica desse segundo monômio é 5y ao quadrado. Então, de posse em relação às raízes cúbicas
dos monômios componentes desse binômio inicial, nós fazemos esse primeiro fator aqui, que é justamente esse binômio, que é a diferença entre as duas raízes cúbicas, né? Na ordem que aparece. E depois a gente faz seguindo o padrão como destacado aqui em cima. Nesse caso vai ficar essa raiz cúbica elevada ao quadrado, mais 2 vezes o produto entre essas raízes cúbicas, mais a raiz cúbica do segundo monômio ao quadrado. Então, se nós desenvolvermos esse produto, vai chegar nessa situação inicial aqui. A diferença entre os dois cubos inicial, né? Como você pode perceber aqui, ó, né? Essas partes aqui você percebe que vão cancelar. A exemplo como existia lá inicialmente com a diferença entre dois quadrados. Elas vão cancelar e aí você vai realmente resultar nessa diferença de dois cubos inicial. É possível também fazer uma diferença entre monômios à quarta potência, que vai seguir esse padrão aqui, ó. Por exemplo, a quarta menos b a quarta vai ficar nessa forma aqui genérica. Se nós compararmos agora a diferença entre dois quadrados, a diferença entre dois cubos, a diferença entre essas quartas potências, monômios na quarta potência, nós vamos perceber um padrão e realmente vai existir esse padrão. Nós percebemos que primeiro existe um fator a menos b, e aí entre parênteses o próximo fator surge o primeiro monômio com um grau menor do que o grau inicial na diferença que está sendo fatorada, e esse monômio vai perdendo o expoente a cada parcela desse novo fator. E o outro monômio, ele começa com grau zero, por isso que ele não aparece, porque qualquer monômio elevado a zero é igual a 1. A gente sabe disso, da definição. E aí ele vai, a cada parcela desse segundo fator, ele vai ganhando um expoente. Né? Um grau no expoente, na realidade. Isso faz com que, no final das contas, só fique o primeiro monômio elevado a uma potência de 1 grau menor do que a potência original na diferença que está sendo fatorada, e no final desse segundo fator existe um monômio com 1 grau menor do que o monômio na diferença inicial que está sendo fatorada. E aí nesse meio você vai vendo justamente esse declínio em grau do primeiro monômio e o aumento em grau do segundo monômio. Esse padrão vai ser repetido independente do expoente que aparece aqui, ó. Esses expoentes podem ter qualquer grau. Então, por exemplo, se for AN menos BN, esse binômio aí em que cada monômio é elevado à enésima potência, ele vai também seguir esse padrão. Então, toda vez que você conseguir identificar que existe um binômio, que eles estão elevados a uma mesma potência, eles podem ser um outro monômio elevado a uma mesma potência, vai dar o primeiro. Um outro monômio elevado à mesma potência vai dar justamente o segundo, ou seja, cada monômio desse, existe uma raiz naquele grau que é facilmente identificado, você pode seguir esse padrão para fatorá-lo. Agora, quando tem, por exemplo, um mais aqui, na realidade não é uma diferença, mas é sim uma adição. Bom, quando tem uma adição, a gente já disse que ele está na forma irredutível, porque não tem realmente uma forma padrão como existe com a diferença. Então quando você vê uma diferença a ao quadrado mais b ao quadrado, já está na forma fatorada. A quarta mais b a quarta já está na forma fatorada, ela não vai existir um padrão assim. Agora, por exemplo, às vezes você consegue fazer com uma manipulação algébrica, você consegue realmente levar de uma situação entre soma para uma relação de subtração. Como, por exemplo, nós podemos fazer aqui, ó, com a ao cubo mais b ao cubo. Perceba, se a gente fizer aqui, ó, a ao cubo menos, aí abre parênteses, menos b ao cubo, a gente sabe que pelo jogo de sinais, menos com menos vai dar mais. Então, se a gente aplicar agora com a ao cubo menos b ao cubo, fazendo com que o primeiro monômio seja a ao cubo e o segundo menos b ao cubo, nós podemos aplicar essa regra aqui, por exemplo, da diferença de dois cubos e encontrar uma expressão para
essa questão do A ao cubo mais B ao cubo, mas perceba que isso foi possível porque nós conseguimos fazer uma manipulação algébrica para apresentar um sinal de menos aqui. Percebe? Então, não é que A ao cubo mais B ao cubo tem uma forma fatorada, é porque nós conseguimos fazer esse ajuste. E aí, de fato, a gente encontra, né? Então, não é uma forma padrão para a soma, para a adição, porém, nós com alguma manipulação algébrica podemos chegar a essa forma fatorada. Vale guardar, por exemplo, essa daqui, então. A ao cubo mais B ao cubo, dessa maneira aqui vai funcionar, portanto. Então, até agora nós temos essas formas aqui fatoradas, né? A diferença entre dois quadrados, a diferença entre dois cubos, entre dois da quarta potência. Nós sabemos que essas diferenças aqui seguem um padrão, então é bom a gente entender isso aí, né? Guardar essa ideia e entender esse raciocínio. E agora também tem essa questão para a soma entre dois cubos, né? Também pode ter essa forma fatorada aqui, já que a gente viu que ela vem justamente do mesmo raciocínio dessa daqui, que é a diferença entre dois cubos. Então é isso. Dúvidas, sugestões, deixa aí no comentário. Se esse vídeo ajudou você, curte, porque isso ajuda muito o canal. Forte abraço, bons estudos e fica com Deus. Até a próxima monitoria. Valeu!